Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Sofia. E eu quero contar essa história que se passou comigo. Eu morava na cidade de Itapetininga. Essa história em Itapetininga, ela é muito conhecida. É uma história muito famosa lá. E eu, na minha idade de 10 anos, eu tomei conhecimento desses fatos. E tudo foi tão marcante, mas tão marcante, que eu nunca mais esqueci nenhum detalhe. Quem contava essa história para mim era a Dona Alice, a minha avó, mãe de meu pai. Então eu amava. A vovó, ela não morava junto conosco. Ela morava a 2 casas da nossa. E eu adorava ir à casa da vovó, especialmente para ela me contar o que ela chamava de causo da avó Alice. Vovó, eu queria que a senhora contasse um causo para mim. Ela já me olhava e entendia perfeitamente o que eu buscava. Mas esse causo em especial, a minha avó contou nos detalhes. E a vovó, ela tinha muito dom, muito talento, eu diria até que radiofônico, uma vez que ela procurava fazer com a boca os sons, a sonoplastia. Ela não tinha os recursos técnicos, obviamente, mas ela improvisava tudo com a boca, meio, sabe, que imitando os sons. Essa história, a vovó dizia: Sofia, se prepare, porque tudo isso aconteceu aqui. A avó era menina. Pra você ter uma ideia, a avó tá com 93 anos agora. Você imagine quanto tempo faz isso, minha filha. Eu era uma menina e eu tomei conhecimento da história. Tá preparada? Então, vovó, quando ela falava tá preparada, eu já começava a tremer. Mas peraí, você tinha medo, Sofia? Tinha. Mas ainda assim você queria ouvir? É incrível, né? O ser humano é assim. Eu sabia que eu ia passar medo, mas ainda assim eu queria que ela me contasse. Conta, vó. Conta, que eu tô doido pra escutar de novo. E ela começava: Raimundão, minha filha. Ei, Raimundão era um homem grande. Era o mais árduo que tinha aqui em Itapetininga. Usava uma bota e onde ele andava se escutava os pisados do Raimundão. Ele andava meio que marchando, sabe? Se ele andasse no meio que tivesse folha seca no chão, você ouvia o farfalhar das folhas, o pisado duro do Raimundão. Ele pisava tão duro que mesmo no chão seco,
Você escutava as batidas da bota dele. Raimundão chegou. Quando o Raimundão chegava, todo mundo morria de medo. Ele usava para completar a figura assustadora de Raimundão uma capa preta. Ele usava uma capa preta, vó. Capa preta. Usava chapéu. E o zóio dele era um zóio pendurado. Como assim, vó? Pendurado. Aqui, ó. Essa parte de baixo do zóio dele era mole a pele. E o zóio parecia pesar para baixo. Então todo mundo dizia que Raimundão tinha o zóio pendurado. E assim que o Raimundão foi marcando a vida de tanta gente. Ele se tornou o personagem mais famoso aqui de Itapetininga. Onde você for, minha neta Sofia, e perguntar de Raimundão, todo mundo na cidade te responde. Ele é descrito como o morador mais afamado de Itapetininga. Nossa, avó. Era assim, é? Tanto é verdade que veio gente até de São Paulo pesquisar em Itapetininga. Escritora. Veio pesquisar a respeito da vida de Raimundão. Dizem que isso vai virar filme um dia. Filme? É, o pessoal fala, veio duas escritoras de São Paulo se reuniram aqui com o pessoal. Até eu fui entrevistado. Jura, vó? É, até eu fui entrevistado. Mas tudo que eu conto de Raimundão é sério, viu, filha? Aconteceu mesmo. Ô, vó, então pode contar a história. Ele era, filha, como você sabe, fazendeiro. Dono. Olha, eu vou te dizer, ele era rico que só ele. Metade de Itapetininga, onde seus olhos olhar aqui em Itapetininga, ele era dono. Fazendeiro afamado, rico, dono de muitas terras, mas era miserável, filha. Que é, vó? Miserável. É avarento, miserável e avarento. Ah, Raimundão não dava nada pra ninguém. Ele tinha tanto pé de manga, mas tanto pé de manga, que a manga perdia embaixo do pé. E ele não dava uma manga pra seu ninguém. Os porcos comiam a manga que caíam de madura do pé. Ele deixava a porcaiada comer, mas não dava uma manga pra ninguém, de tão miserável, de tão munheca, de tão avarento que ele era. Escravo? Ele tinha escravo. Se ele pegasse um escravo dele chupando uma manga, olha, ele era capaz de tudo, ele até matava. Vó, então ele era muito ruim. Ruim, nossa, Raimundão era ruim, com aquela capa preta, aquele chapéu e o zóio pendurado. Ele não tinha filho, não tinha mulher, não tinha família. E diz que não queria ter filho nem mulher, porque não queria deixar a fortuna dele pra ninguém, você acredita? Nossa, vó. E era muita terra que ele tinha. Muita terra, ele era dono disso aqui tudo. Onde hoje tem casa, era tudo fazenda de Raimundão. Os bairros, era tudo fazenda de Raimundão. Então um dia, ele chamou os escravos
que trabalhava, aquela turma, aquela escravaiada, tudo trabalhava nas terras dele. E ele ordenou os escravos, falou: ei, quero que abra um buraco. Mas não é qualquer buraco, não. Quero que abra aqui um buraco fundo. Mas bem fundo mesmo, tá? E grande. Eu quero um buraco largo, comprido e fundo. Ah, rapaz, mãos à obra. Ah, você não quer? Aí ele pegava um chicote, aquela capa preta, o zóio pendurado, um chapéu, um chicote. E ele mandava chicotada no coitado dos escravos. Aí quando ele abriram aquele buraco grande, comprido, fundo, sabe o que ele fez? Não, vó. O que foi que ele fez? Ele mandou os escravos ir pegando os colchão dele. Colchão, vó? Ele tinha... Era colchão de capim. Só que só tinha um pouquinho de capim no colchão. Sabe o que era o resto? Ah, vó, não sei o que era. Dinheiro, filha. Dinheiro. Aí ele foi mandando, diz que a escravaiada foi trazendo colchão e foi trazendo colchão. E ele ia rasgando, ele tinha um facão grande que mais parecia uma espada de tão grande. E ele ia abrindo aqueles colchão e ia jogando dinheiro dentro daquele buraco. Vó de Deus! Então era muito dinheiro, muito, mas muito dinheiro. Ele ia abrindo aqueles colchão e ia jogando dentro do buraco, abrindo colchão e jogando dentro do buraco. Diz que o buraco ficou cheio, virou como se fosse, para você entender e representar bem, era como se fosse uma piscina de dinheiro. O buraco ficou grande, parecia uma piscina de dinheiro. De dinheiro, vó. E aí? Aí ele mandou os escravos enterrar, jogar terra em cima. A fortuna dele foi toda enterrada. Nossa, vó. E aí, vó? Aí, pra que ninguém soubesse onde estava a riqueza dele, ele... O que ele fez, vó? Você não vai ficar impressionada, não? Vou não, vó. Ele com o facão foi cortando os pescoços dos escravos que abriu o buraco e foi jogando a cabeça e os corpos dos escravos tudo dentro do buraco junto com o dinheiro. E ele enterrou a riqueza dele, enterrou a dinheirama toda que ele tinha dentro daqueles colchão, junto com os escravos com os pescoços tudo cortado. Jogou todo mundo no buraco. E o resto, ele mesmo acabou de fechar. Revoltado com a situação, os familiares daqueles escravos que foram mortos prometeram vingar do Raimundão. Ah, vó. Então... os escravos se revoltaram. Sim, porque foi muito escravo que ele cortou o pescoço e jogou nesse buraco, minha filha. Foi muita gente morta, muita gente. Então os escravos fizeram uma combinação, os parentes que ficaram vivos. Nós vamos vingar dele? Vamos. E o que eles pensaram? Como o zóio dele já pesa. Sabe aqui? Essa parte de baixo do zóio? Sei, vó. O zóio dele pesava ali em cima. Então os escravos combinaram, falaram: nós vamos arrancar o zóio dele, do Raimundão. Nós vamos matar e vamos arrancar o zóio dele. Nossa, vó. E aí? Aí eles fizeram aquilo que prometeram. Mataram o Raimundão e arrancaram os olhos dele fora. Nossa, vó. Então os escravos acabaram fazendo aquilo que eles tinham
prometido que iam fazer. Fizeram. Só que aí Itapetininga inteira ficou assombrada. Como assim? Raimundão aparece até hoje. Especialmente nesse bairro aqui, Estância Conceição. Diz que bem ali na Estância Conceição que foi feito buraco com a fortuna dele, com os escravos mortos. E foi ali também na Estância Conceição, hoje é bairro Estância Conceição, que os escravos mataram o Raimundão e arrancaram o zóio dele. E o que o pessoal fala, vó? O pessoal fala? O pessoal fala não, o pessoal vê. Ele aparece lá. Ele aparece. Mas ele já morreu, né, vó? Já morreu faz tempo, mas ele aparece como se vivo ele fosse, andando com aqueles 2 buracos no zóio. Vó de Deus. E ele anda assim, sem zóio? Anda sem zóio. Anda por aqui tudo, Itapetininga inteiro, mas lá no bairro Estância Conceição, lá ele vive aparecendo lá. O pessoal diz que quem tiver coragem, Sofia, de pegar o zóio do Raimundão e colocar nos buracos vazios do zóio dele, ganha a fortuna dele. Vó de Deus. Mas é muito dinheiro, né, vó? É muito dinheiro. É dinheiro que ninguém mais põe defeito. Mas você tem essa coragem, Sofia? De colocar o zóio de Raimundão no lugar, nos buracos vazios do zóio dele? Ai, vó, não tenho não. Não tenho essa coragem, não. Então. Eu tenho. Vó, tenho. Eu só não sei onde é que eu vou encontrar o zóio dele. Uai, vó, não tá enterrado? Mas essa hora o bicho já comeu. Mas a história é essa. O Raimundão, é o personagem aqui de Itapetininga. Essa história dele é famosa. Ele é tão famoso quanto o Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Lobisomem. O Raimundão de Itapetininga. A minha avó me contava essa história e eu ficava imaginando, meu Deus do céu, como seria encontrar com o Raimundão. Com aqueles buracos na cara, as cavidades oculares que careciam ser preenchidas. E a minha avó falava com tanta veemência, ela falava com tanta força, ela tinha uma força de expressão, de comunicação, que eu achava que fosse possível mesmo, que ela encontrasse um dia com o Raimundão e colocasse os olhos de volta nele e ficasse com aquela fortuna. Eu menina, né? Então eu também sonhava com aquela possibilidade de um dia também me encontrar com o Raimundão, embora eu tivesse muito medo. Eu às vezes me via tentada a ficar rica. Mas olha, ficar rica em Itapetininga não é fácil não. Para ficar rico em Itapetininga tem que enfrentar o Raimundão. Se você não conhecia essa história, venha um dia passear em Itapetininga e pergunte sobre Raimundão e os buracos vazios dos seus olhos. A fortuna é grande, hein? Vale a pena. Quer tentar? Se você gostou da história, curta, aproveita, curta, deixa o seu joinha. Se você quiser também, por favor, se inscreva no canal. Fará toda a diferença. E se sobrar gentileza, aproveita e mande um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa, ele bem que merece.